A paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula das lições bíblicas de adulto da CPAD, a Escola Dominical, nesse terceiro trimestre do ano 2023, onde nós estamos estudando a revista que tem o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Essa é a nossa lição desse trimestre, escrita pelo pastor Douglas Batista. E hoje nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo, estudando a lição 9. Lição 9, que vai ser estudada presencialmente no dia 27 de agosto de 2023, e tem o título Uma Visão Bíblica do Corpo. O textuário se encontra na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 13, a parte B, que diz o seguinte: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. E a verdade prática nos diz: o corpo é o templo do Espírito Santo, e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículos 12 ao 20. A gente vai fazer menção aqui desses versículos ao longo da nossa explicação. Os irmãos fazem a leitura e a gente vai estar fazendo uso desses versículos aqui ao longo da explicação dessa lição de hoje, onde nós falaremos a respeito da constituição do ser humano, né? De forma mais específica, nós falaremos do corpo, né? Ressaltando a importância e o propósito do corpo humano, do homem exterior, né? Como a gente vai tratar aqui hoje, em contraste com os conceitos secularistas, né? A visão secularista promovida pelo espírito da Babilônia. Alguns desses conceitos nós já vimos até em aulas passadas, nós estaremos retomando aqui hoje, fazendo contraste com as Escrituras, com o que as Escrituras falam a respeito disso, e como nós já vimos, eles têm o propósito, né, essas ações aí do espírito da Babilônia, têm o propósito de afastar o homem da vontade de Deus e do próprio Deus, do conhecimento do Deus verdadeiro. Então, inicialmente, nós vamos ver aí que o ser humano ele é fruto da criação divina e não da evolução a partir de um animal, né? Como tentam falar aí e convencer a falsa ciência, né? Como a gente tem visto bastante nos nossos dias. E nós estaremos vendo que o ser humano ele é constituído de uma tricotomia, né? Que é o corpo físico, o corpo, o homem exterior, que é essa parte material, essa parte visível, e alma e espírito. A alma e o espírito, que é a parte imaterial, o homem interior, a parte invisível do corpo humano. O pecado, ele gerou no ser humano uma falha moral na sua natureza. Ele gerou uma falha moral na natureza humana, de forma que toda a constituição do ser humano foi afetada, né? Tanto o corpo como a alma e o espírito. Só que Deus, ele providenciou, né, um plano de redenção através do Senhor Jesus para restaurar o homem, né, para que o homem ele possa ter toda a sua estrutura, toda a sua constituição restaurada ao estado original, né, ali ter a sua glória devolvida, a sua glória restaurada. Então, em seguida nós iremos estar também falando aqui de forma mais específica, né, do homem exterior. A aula de hoje é essa visão bíblica do corpo, né? Essa parte externa que nós temos no nosso ser. Então nós estaremos falando em seguida de forma mais específica desse homem exterior, né? Do corpo humano, e estaremos vendo as terminologias utilizadas aí ao longo das Escrituras, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Veremos as terminologias utilizadas com relação ao corpo e também aí as analogias que há encontradas ao longo das Escrituras com relação ao corpo humano. Nós veremos também que o corpo ele é o templo do Espírito Santo de Deus, né? Que, portanto, ele não deve ser usado para a imoralidade. Né? Isso é algo que o cristianismo, somente o cristianismo tem, mostrando que Deus ele habita em nós. Né? É algo que pessoas de outra religião que não têm contato com o cristianismo, quando descobrem que o nosso Deus, ele habita dentro de nós, que nós somos templo de Deus, eles acabam se surpreendendo com isso.
É algo, então, que, infelizmente, o inimigo ele faz com que as pessoas não tenham conhecimento, porque é algo importante para que nós venhamos a valorizar o nosso corpo ao saber que ele é templo do Espírito Santo de Deus. Nós veremos também que a glorificação do corpo, né, ela é a etapa futura do processo de salvação, né, do ser humano, revelando então assim a importância do nosso corpo, né, em nossa constituição, né? Se é algo que vai ser restaurado, se é algo que vai ser glorificado, é porque tem a sua importância. Nós estaremos vendo isso hoje. Ao final nós veremos aí os conceitos secularistas, né, que visam a deturpação do propósito original de Deus para o nosso corpo, né? Para o nosso corpo, que é aí a glorificação do nome do Senhor através do nosso homem exterior, do nosso corpo. Esse é o propósito do corpo humano. E nós estaremos vendo também aí, então, o hedonismo, né, e o narcisismo. Nós já vimos isso até em aula passada, que está relacionado ao culto do corpo. Estaremos vendo também aí a erotização e a libertinagem, que estão relacionadas à imoralidade, à prática da imoralidade sexual. E também estaremos vendo, por fim, aí, a liberdade e a autonomia, né, que na verdade é uma libertinagem da autonomia corporal, né, aquele slogan que a gente já falou bastante, o meu corpo, minhas regras, né. E aí, então, aqui a gente pode começar, né, no tópico 1, afirmando que o ser humano, ele não é o resultado de um processo de evolução, né, como apregou aí o darwinismo, né. E, infelizmente, a gente vê que alguns teólogos liberais, eles tentam conciliar, né, essa teoria da evolução, darwinismo, com a criação divina, né, mas isso não tem base bíblica nenhuma, né. O que a gente vê é que o homem, ele é, na verdade, a coroa da criação, né, e o único ser vivo criado por Deus, a sua imagem e a sua semelhança, como a gente vê claramente ali em Gênesis, no capítulo 1, versículos 26 e 27, quando Deus disse, né, façamos, pois, o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, ali Deus criou o homem a sua imagem, a sua semelhança, né? Então, o homem, ele é um ser feito à imagem de Deus, moral, intelectual e espiritualmente, né? Como está lá em Gênesis 2:7, esses versículos, né, nós estamos vendo aí, ao longo das últimas 3 lições, nós vimos bastante esses versículos, os irmãos conferem aí, e nós vimos lá em Gênesis 2:7 que Deus, ao formar o homem, ele soprou nas suas narinas o espírito de vida. Então veja, Deus soprou o espírito, fazendo com que o homem ele se tornasse ali um ser espiritual. Então, desse modo, nós somos seres, podemos dizer que somos seres espirituais vivendo uma vida terrena, né? Enquanto que os demais seres vivos que há na Terra são seres que estão restritos somente à vida aqui na Terra. Então, Deus, ao formar o homem, ele o fez composto de corpo, de alma e de espírito. Onde o corpo é essa parte externa, visível, e que nós chamamos de homem exterior, né? Faz parte do homem exterior. É a parte material, é a parte que se pode tocar. Enquanto que a alma e o espírito são a parte interna. É o homem interior. É a parte invisível, a parte que não se pode ver. É a parte imaterial, a parte que não se pode tocar. Então, essa constituição humana, ela é denominada de tricotomia, né? Porque são 3 substâncias, né? E cada uma dessas partes, né? Cada uma dessas partes aí tem uma função, né? Existe aí uma definição. O espírito, por exemplo, ele é o componente, né, pelo qual a gente tem comunhão com o Espírito de Deus. Como Paulo, falando aos Romanos, os irmãos abrem em Romanos capítulo 8, versículo 16, Paulo diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então essa comunhão com o Espírito de Deus ocorre porque nós somos seres espirituais, nós temos um Espírito que nos foi dado por Deus.
A alma, ela é definida aí pelos aspectos, né, da mente, das emoções, da vontade, e é diferente do espírito, né? Vale ressaltar isso. A alma e o espírito são a parte imaterial, mas são diferentes. A alma é diferente do espírito. E o corpo é essa parte externa que vai voltar ao pó, né? Vai voltar ao pó. Foi feito do pó da terra e vai voltar ao pó e será aí transformado, né, durante a ressurreição dos salvos, né? Como está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42. Também na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 16 e 17, por ocasião do arrebatamento da igreja, ocorrerá ali a ressurreição daqueles que morreram em Cristo, né? Então, aí a parte da ressurreição dos salvos, a ressurreição do corpo externo, enquanto que aqueles que não serão salvos na pessoa de Cristo, aqueles que não confessam o Senhor Jesus, aqueles que não estão inscritos no livro da vida e que chegarão ali diante de Deus no juízo final, eles também serão ressuscitados, só que no caso deles para a condenação, não para a vida, mas para uma existência. Veja que existir é diferente de ter vida, porque distante de Deus o homem não tem vida. Então, como fala lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 13, né? A gente vê, João, ele visualiza, né, e diz: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Aqui a condenação para a morte eterna, né, a segunda morte. Então, no caso, tanto aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados, os corpos externos, para a glorificação, para a vida eterna, enquanto que aqueles que morreram sem Cristo, aqueles que somente ressuscitarão no juízo final, os seus corpos serão ressuscitados para a condenação eterna. Né? Então, o pecado, ele afetou toda a constituição do ser humano, né? Tanto o homem exterior como o homem interior, né? Sua alma, o seu espírito, né? Paulo fala a respeito disso ali também em Romanos 7, 20 e 23, né? Quando ele faz aquele dilema entre o que ele quer fazer de bom, mas não faz. Então, ali ele mostra a natureza pecaminosa em toda a constituição, em toda a natureza do ser humano, né? Isso inclui aí a mente, inclui as emoções, a nossa vontade e o nosso corpo, né? O nosso corpo físico, né? Isso ocorre justamente porque a falha moral que foi devida aí ao pecado afetou todo o nosso ser, toda a nossa constituição, e não tem como desassociar a vida espiritual do nosso corpo físico, né? Então, no seu estado pecaminoso, o homem ele se tornou impossível o homem ele buscar a Deus para alcançar a salvação. Então Deus ali, ele quem tomou atitude. Veja que Deus, pela sua infinita misericórdia, não nos retribuiu conforme nós merecíamos. Porque, segundo Romanos capítulo 6, 23, o salário do pecado é a morte. Mas Deus não nos deu a morte. Isso pela sua infinita misericórdia. E partiu de Deus, veja, não foi do homem, não foi o homem que chegou para Deus pedindo a restauração. Partiu de Deus o plano de salvação, né, pelo seu grande amor com que ele nos agraciou, um plano de salvação, de restauração para a vida do homem, para todo o seu ser, que todo o seu ser foi corrompido pelo pecado e Deus quer restaurar toda a constituição do homem, tanto a parte exterior, tanto o corpo, como também a parte interior, a alma e o espírito. Não só a parte interior, como infelizmente muitos pensam, porque muitos pensam que o corpo ele se acaba aqui e não tem validade, e é isso que nós estamos combatendo aqui na lição de hoje, mostrando que o corpo humano ele é valioso porque ele faz parte do nosso ser e Deus tem preparado para ele uma restauração. Né? Porque Deus ele nos amou. Deus nos amou primeiramente, como Paulo fala lá em Romanos capítulo 5, versículo 8. Também João,
um versículo aí, áureo da Bíblia, né? João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Então Deus tem essa vida eterna aí, onde os seres humanos restaurados participarão juntamente com o Senhor Jesus. Então, nesse processo da salvação, a restauração do ser humano, ela é iniciada, construída na etapa progressiva do processo da salvação. Então, o processo da salvação, ele tem a etapa inicial, ele tem a etapa progressiva e tem a etapa futura, né? Cada um com seus aspectos aí. A gente vê a justificação, a regeneração na etapa inicial, e na etapa progressiva nós vemos aí a santificação. Então, a santificação, que é a obra do Espírito Santo de Deus em nós, faz parte da etapa progressiva do processo da salvação, e ela ocorre em toda a nossa constituição, né? E vai se aperfeiçoando, como Paulo fala ali aos Tessalonicenses, no capítulo 5 da primeira epístola, no versículo 23, Paulo diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Veja que todo o nosso ser, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, precisam ser santificados em Deus. Aí ele diz: e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis. Para quê? Para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aguardando isso daí. Então, vai sendo construído essa restauração. Essa restauração que só será completa na etapa futura do processo da salvação. É somente nessa etapa futura que a glória perdida no Éden vai ser restaurada de forma completa no ser humano, que é a etapa da glorificação. E todos os salvos em Cristo aguardam por esse momento. Tanto aqueles que estão vivos, como aqueles que já morreram. Aqueles que já morreram, eles ainda não chegaram nessa etapa da glorificação. Só irá ocorrer com a vinda do Senhor Jesus, né? Nós aguardamos essa etapa da glorificação, como Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 15 e no versículo 45. Acho que é 1 Coríntios 15, onde ele diz assim: assim também está escrito, né? O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante, né? Cristo, então, nos dá aí vida, né? Ele e nós, como salvos em Cristo, estamos aguardando esse momento de termos o nosso corpo e a nossa alma e o nosso espírito totalmente restaurados, nosso corpo glorificado, a alma e o espírito se unindo a esse corpo glorificado, e aí sim a restauração estará completa. Então, aqui agora de forma mais específica, né? Como no tópico 2 o autor ele especifica para o corpo, né, o homem exterior, nós iremos tratar aqui agora, e nós vemos alguns termos que são utilizados aí na Bíblia que podem ser traduzidos como corpo, né, como homem exterior. No caso do Antigo Testamento, nós sabemos que a Bíblia foi escrita ali no Antigo Testamento em hebraico, então os termos em hebraico utilizados para corpo são nefesh, né? Nefesh, que no caso aí é o menos utilizado, né? Utilizado apenas 4 vezes para traduzir, que é traduzido como corpo, também pode ser traduzido como alma, então poucas vezes é utilizado para traduzir, traduzido como corpo, a palavra nefesh, e também bazar, que significa carne, né? Essa aí é a que é mais traduzida como corpo, como carne, né? E é a que mais se aproxima da distinção entre o corpo, a matéria, né? Corpo físico, e o lado espiritual, né? A alma e o espírito, o homem interior. Já no Novo Testamento, no grego, os dois termos utilizados é soma e sarx, né? Ambos os termos aí, eles indicam a parte visível, a parte material da natureza humana. Então a gente tem aqui, por exemplo, na declaração de fé das Assembleias de Deus, né? Eu sempre recomendo aqui para os irmãos que tenham uma declaração de fé em suas casas, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo. É importante a gente saber o que nós defendemos. Isso daqui, meus irmãos, é baseado nas Escrituras Sagradas. É a interpretação do que há nas Escrituras Sagradas e aquilo que nós cremos como igreja do Senhor Jesus.
Então muitas pessoas falam, eu tenho dificuldade de compreender o que a palavra de Deus nos fala. Compra uma declaração de fé. Nessa declaração de fé que você vai encontrar aí com um preço baixíssimo em relação a outros livros aí, se você for procurar. E tem a doutrina, a base doutrinária das Assembleias de Deus, a interpretação da palavra de Deus como um todo, aqui contida neste livro. E aqui na página 78, quando ele fala a respeito da natureza do homem, né, no capítulo 7, sobre o homem, e aqui ele vem falando a respeito da natureza humana, e ele fala do corpo. Na página 78 da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, ele fala do corpo e diz assim: o corpo é o invólucro do espírito e da alma. É a parte física, o homem exterior, que se corrompe, ou seja, envelhece e é mortal. Isso tudo consequência do pecado. O homem é carne, como criatura perecível. Aí ele cita aqui 1 Pedro 1,24, onde diz que porque toda carne é como a erva. Rejeitamos a ideia de ser o corpo a prisão da alma e do espírito, ou de ser inerentemente mau e insignificante, pois ele é templo do Espírito Santo, nós estaremos já falando disso, e templo de Deus, uma vez que o Espírito Santo habita em nós. O corpo é importante, pois Deus o ressuscitará. E aqui ele cita 1 Coríntios 15:42. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Né? Se irmãos que tiverem aí, pode fazer a leitura, né, de todo esse capítulo aqui. É muito importante, né, porque vai mostrar justamente, né, é um capítulo rápido, né, apenas algumas páginas sobre o homem, capítulo 7 da Declaração de Fé, onde os irmãos poderão aí acrescentar mais no conhecimento para essa lição. Também tem aqui um livro também que eu recomendo, que é esse livro do Meyer Pearman, né? Conhecendo as doutrinas da Bíblia, e aqui também ele fala a respeito, né, de algumas definições do corpo humano. Na página 120, para essa edição aqui que eu tenho, que é a terceira edição, foi publicada aí em 2009, né, na página 120. E nessa página ele fala do corpo humano e diz que os seguintes nomes aplicam-se ao corpo. E aqui ele cita habitação terrena ou tabernáculo, invólucro e templo. Quando ele fala da habitação terrena ou tabernáculo, ele cita aqui 2 Coríntios 5:1 e diz que o corpo humano ele é a tenda terrena na qual a alma do homem, qual peregrina, mora durante sua viagem do tempo para a eternidade. Com a morte, desarma-se a tenda e a alma parte. Né? Há a separação da alma e do corpo físico. Aqui ele fala também que o corpo ele é visto como um invólucro. O corpo é a bainha da alma. A morte é o desembaiar da espada. Né? Então, aqui mais uma vez mostrando que há essa divisão entre a alma e o corpo. E também o templo, onde ele diz que o templo é um lugar consagrado pela presença de Deus, um lugar onde a onipresença de Deus se localiza. O corpo de Cristo foi um templo, porque Deus estava nele. Quando Deus entra em relação espiritual com a pessoa, o corpo dessa pessoa torna-se um templo do Espírito Santo, conforme está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que é, inclusive, um versículo que está na leitura bíblica em classe. Né? Também aqui nesse livro do Meyer Pearman, né, Conhecendo as Doutrinas Bíblicas, em todo esse capítulo aqui, que é desde a página, para quem tiver o livro aí, né, que fala a respeito da natureza do homem. Vai desde a página 106 até a página 121. Né, os irmãos podem estar vendo aí a respeito da natureza do homem. Ele vai falar tanto, ele fala da triunidade do homem, né, e aí ele fala tanto do espírito como da alma e também do corpo físico, né, tanto do homem interior como do homem exterior. E os irmãos podem estar também acrescentando aí em conhecimento nessa lição. Então Deus, ele planejou o corpo humano, né, para que ele fosse dedicado a ele, né, e não à imoralidade sexual, como Paulo fala aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 13, né, Paulo ele diz o seguinte, 1 Coríntios 6, 13. Ele diz assim: os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém,
aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então veja que Deus, ele quer habitar dentro do ser humano. Deus, ele quer habitar no ser humano. Então, o ser humano, ele tem que entender que o seu corpo deve estar preparado para a presença de Deus. E um corpo que é voltado para a prática da imoralidade sexual não é um corpo que está se preparando para a presença de Deus. Então, o corpo, ele foi feito para a glória de Deus, para receber a presença de Deus. Não podemos nos contaminar com aquilo que desagrada a Deus. Imagina só, se na sua casa você pratica algo de ruim, está para receber uma visita, e aquela visita, ela não gosta daquilo que você está fazendo. Ela não vai até a sua casa. E se ela chegar lá e ver você fazendo aquilo, ela não vai permanecer ali. Do mesmo modo, nós, como templos de Deus, devemos consagrar o nosso corpo para a presença de Deus. E o pecado afasta o homem de Deus. Então, quando pecamos, desagradamos a Deus. Fazemos aquilo que não é da vontade de Deus. E acabamos afastando a presença do Senhor das nossas vidas. Então, a vontade de Deus é de restaurar o corpo humano, esse homem exterior, e isso ocorrerá na ocasião da vinda do Senhor Jesus, né? Na ocasião do arrebatamento da igreja, a primeira parte da segunda vinda de Cristo, conforme está lá em 1 Coríntios 6,14, onde Paulo diz, ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Essa é a vontade de Deus, é de ressuscitar o ser humano, é de ressuscitar o corpo do ser humano, isso, obviamente, preparando para a glorificação do corpo, né? E para isso nós precisamos estar unidos a Deus, né? Para que nós possamos passar por essa parte, né? Por essa etapa da ressurreição para a glorificação. Não podemos estar voltados para a imoralidade sexual. Então Paulo fala aqui, também no capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 17, ele diz, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Então, quando Deus está em nós, nós estamos ali em Deus e nós estamos em um mesmo Espírito. É necessário estar em um mesmo Espírito com Deus, aguardando a ressurreição da parte do Senhor. Então, Paulo, ele queria, aqui nesse texto de 1 Coríntios capítulo 6, falando a respeito da imoralidade sexual, ele queria que aqueles crentes na igreja de Corintos, eles compreendessem que quando eles estavam praticando a imoralidade sexual, eles não estavam simplesmente praticando um pecado físico, e sim estavam comprometendo a sua parte espiritual. Até porque, como eu falei já aqui, quando nós, a nossa constituição, o nosso corpo, ele é indissociável, não há como separar a alma, né, a alma e o espírito, do corpo exterior, do homem exterior, o homem interior do homem exterior. Então, quando nós pecamos, nós afetamos toda a nossa estrutura. Era isso que Paulo queria que eles compreendessem, que quando eles estavam pecando, não estavam pecando somente no corpo, estavam afetando todo o seu ser. Se você peca contra o seu corpo, você peca contra o corpo, contra a sua alma e contra o seu espírito. Afeta toda a sua estrutura. Então, o conselho de Paulo para os irmãos ali em Coríntios, está aqui no versículo 8, versículo 18 do capítulo 6, ele diz, fugir da prostituição. Ou, em outra tradução, fugir da imoralidade sexual. Fugir da porneia. É isso, esse é o conselho de Paulo para aquelas pessoas. Então, como é que eles fariam para fugir daquilo ali? Usufruindo do prazer sexual, da relação sexual dentro do casamento, dentro do matrimônio, conforme estabelecido por Deus. Desde o princípio, como a gente já viu na aula passada, Gênesis 2:24, onde Deus ali estabeleceu que era um homem e uma mulher. O casamento é uma relação monogâmica e heterossexual. Então é aí onde
as relações sexuais devem existir. É dentro do casamento. E aí nós conseguimos fugir da imoralidade sexual, santificar o nosso corpo e, com isso, glorificar a Deus por meio do nosso corpo, do nosso homem exterior. Como ele fala aqui no versículo 20 do capítulo 6, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ou seja, glorificar a Deus com todo o seu ser, com toda a sua estrutura, com toda a sua constituição. E é assim que nós devemos glorificar a Deus. Então, nosso corpo, ele pertence a Deus. Foi Deus quem o criou, criou para ele, e nós devemos utilizá-lo para a glória de Deus, conforme Isaías fala no capítulo 43, versículo 7. Isaías diz que ali Deus ele fala que nós somos criados para a sua glória. Em Isaías 42:8, Deus diz que a sua glória ele não divide com outro. Então, devemos estar conscientes de que fomos criados por Deus, para a sua glorificação. Esse é o propósito da criação do nosso corpo. Então, o pecado, a queda, né, a queda com Q maiúsculo, quando o pecado entrou na natureza humana, ele trouxe morte para a humanidade. Né? Como Tiago fala no capítulo 1, versículo 15, que o pecado sendo consumado gera a morte. E também Paulo fala lá em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. E a morte ela pode ser observada em 3 fases. A morte espiritual, enquanto o homem ainda está vivo, no seu corpo físico, conforme Paulo fala lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 1, Paulo diz o seguinte, Efésios 2:1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então veja aqui, a morte espiritual ela se dá enquanto nós estamos vivos ainda. E Deus, ele quer nos restaurar, Deus, ele quer nos vivificar, quer nos dar vida e tirar dessa morte espiritual. Há também a morte física, que é aquela lá de Hebreus 9:27, está destinada a todos os homens morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo. Então, nós vemos que ali, essa morte física, que faz parte da natureza humana como consequência do pecado, é também uma fase da morte. E há a morte eterna. Então, tem a morte espiritual, a morte física e a morte eterna, que é a segunda morte. É como está lá em Apocalipse 21:8, né, mostrando, falando ali a respeito da segunda morte. Como também Apocalipse fala que aqueles que não estavam inscritos no livro da vida foram lançados num lago de fogo, que é a segunda morte. Então, nós vemos que para nos resgatar da morte espiritual e da morte eterna, né, Cristo, ele aniquilou ali com a sua ressurreição o império da morte. Né? O escritor aos Hebreus, ele nos fala no capítulo 2 e nos versículos 14 e 15, ele diz assim, ó, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então Cristo, ele nos libertou da morte espiritual e nos livrará da morte eterna por meio do seu sacrifício e da sua ressurreição. Então, com a sua ressurreição, Cristo também nos garante a ressurreição, como nós já lemos aqui, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14, onde diz que Deus ele também nos ressuscitará por meio do seu poder. Então, Cristo ele já nos garantiu a vitória. A vitória já está garantida no nome de Jesus, né? Mas para receber essa vitória é necessário estar do lado certo do campo de batalha. Por isso, a importância de estarmos atentos à etapa progressiva do processo de salvação, do processo de restauração do ser humano, que é a santificação. Então nós devemos atentar para a santificação para podermos alcançar a salvação, porque a Bíblia é clara quando diz que sem santificação ninguém verá
o Senhor. Então, todos os salvos em Cristo, eles aguardam essa etapa final do processo da salvação, que é a glorificação. Né? Como Paulo fala em Romanos, no capítulo 8, versículo de número 23, Paulo diz o seguinte, Romanos 8, 23, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Isso ocorrerá no processo de glorificação. Também, Paulo falando aos Filipenses, no capítulo 3 e versículo 21, ele diz que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então veja que nós, como cristãos, estamos aguardando essa etapa, que é a etapa da glorificação, que ocorrerá no arrebatamento da igreja, né? Como Paulo fala ali na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 16 e 17. Né? Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro para a glorificação, para a restauração do seu corpo, e nós que ficarmos vivos seremos transformados, né? Aí também a glorificação do corpo sem passar pelo processo da morte. Né? Então, na glorificação do corpo, né, o homem interior, a alma e o espírito, no caso, por exemplo, daqueles que já morreram, ele vai se juntar ao corpo glorificado. Então, o mar, a terra terão que dar ali os seus mortos, isso Deus, pelo seu poder eficaz, o fará, e haverá, então, ali a junção, né, do corpo glorificado com a alma e o espírito, o homem interior. E aí sim ocorrerá a restauração completa do ser humano. E dessa forma, a morte ela será vencida. Né? Como Paulo fala, 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 26, ele diz que o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. E aqui nos versículos 51 a 54, é bom a gente fazer essa leitura, muito importante, Paulo fala justamente a respeito desse processo da glorificação, onde ele diz: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, que é o processo da glorificação. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então aqui nós vemos o processo de glorificação a qual o nosso corpo está destinado. Né? Então nós devemos buscar passar pelo processo da salvação, nesse aspecto progressivo que nós vivemos no dia a dia, que é a santificação, aguardando o tão esperado momento, a etapa final, que é a glorificação desse nosso corpo, esse nosso corpo material, esse nosso corpo mortal, que se transformará em um corpo glorioso, em um corpo imortal, em um corpo incorruptível. Ele se juntará com a nossa alma, nosso espírito, e aí nós teremos a restauração completa do ser humano. Por isso, a importância, né, que nós vemos aí na visão bíblica do corpo humano. Mas a visão secular do corpo, né, a visão que nós temos hoje em dia do corpo, ela é totalmente diferente da visão bíblica, né, até porque ela tem o objetivo justamente de deturpar, modificar o propósito original do corpo humano. E qual é o propósito original do corpo humano? Como nós já falamos, é a glorificação do nome do Senhor. Isso é para que nós fomos criados. Né? E alguns dos conceitos aí secularistas, né, com relação ao corpo humano, que aqui o autor ele traz, e que nós já vimos até em aulas anteriores, é, por exemplo, o hedonismo. Né? O hedonismo que prega aí o prazer como objetivo de vida. Né? E aí você faz de tudo para alcançar esse prazer, sem limites, né?
Então tudo é permitido, como por exemplo a prática da imoralidade, se entregar aí aos vícios. Há também o narcisismo, né? O narcisismo que faz referência àquela pessoa que tem um amor próprio excessivo. É aquela pessoa em que nela são ressaltadas ali a vaidade, o egocentrismo, sempre na busca da autoexaltação e ali de mostrar uma superioridade em relação às outras, né? Então, o hedonismo e o narcisismo, eles acabam aí revelando o culto ao corpo, né? Nós já estudamos esse assunto aqui, se não me engano, na lição 4, né? E ali nós vemos que é uma prática muito vista na sociedade de hoje em dia, né? Pessoas que buscam a própria exaltação. Nós devemos sim cuidar do nosso corpo, né? Paulo, ele fala lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 29, ele diz assim: porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, o seu próprio corpo. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então, não há nada de errado em você cuidar do seu corpo, né? Não há nada de errado em você fazer coisas que lhe dão prazer, que lhe dão alegria, desde que isso não desagrade a Deus, né? Como Paulo fala lá em Coríntios também, aqui na leitura, né, no capítulo 6, versículo 12, ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então esse é o conselho do apóstolo Paulo. Busque aquilo que te dá alegria, mas que esteja de acordo com a palavra de Deus. Não é porque é permitido que é moral, que é algo bom. Então nós devemos sempre observar de acordo com a palavra de Deus se aquilo que eu estou fazendo está de acordo com a vontade de Deus para o meu corpo, para o meu ser. E aí também o autor traz aqui a erotação e a libertinagem, né, que estão bastante exacerbadas em nossos dias, e é uma ação aí do espírito da Babilônia buscando promover justamente a imoralidade sexual, né? E aí nós vemos o uso da grande mídia, né, para tentar explorar a sensualidade do corpo humano e estimular as práticas sexuais ilícitas, né? E aí nós vemos vários desafios que são gerados devido a esse tipo de coisa, como por exemplo a banalização do casamento, a banalização do divórcio, né? Nós vemos a normalização do adultério e da pornografia, né? As pessoas tratando como se fosse algo normal. Também vemos aí uma coisa que é triste, é o vocabulário, né, das pessoas cada vez mais permeados aí de palavras de lascívia, né, e de expressões maliciosas, e que fazem com que a pessoa fique com aquilo na mente. E nossa mente não deve se ocupar com isso de errado. Nós devemos ver o que Paulo fala lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9. O que é que deve estar na nossa mente para que nós não venhamos pecar contra Deus. E, infelizmente, esse vocabulário faz com que a pessoa ela fique com coisas impregnadas em sua mente que leva às práticas sexuais ilícitas. E também a erotização precoce das crianças, né, no ambiente escolar, né, cada vez mais cedo, os professores aí guiados pelo progressismo, e eles querem impor às crianças essa erotização, né, fazer com que as crianças elas tenham acesso, por exemplo, à ideologia de gênero, e isso, infelizmente, é algo que nós estamos vendo bastante recorrente em nossos dias. Então nós devemos estar alertas justamente quanto aos desejos, né, que podem ter domínio sobre as nossas vidas, e devemos seguir o conselho de Paulo, né, também 1 Coríntios 6,18, fugir da imoralidade sexual. É isso que nós devemos fazer, sabendo que se nós ficarmos ali no ambiente que vai favorecer, que vai promover a sexualidade ilícita, nós iremos, infelizmente, pecar contra Deus. Então devemos fugir desse tipo de comportamento. E aqui também nós podemos observar, né, uma promoção, né, de uma falsa liberdade e autonomia corporal, né, que é essa libertinagem aí do meu corpo, minhas regras, né, nós estudamos isso também nas lições anteriores, né, que na verdade atuam contra o corpo, aí na legalização do aborto, no uso de drogas, na prostituição, na prática do suicídio assistido,
né, da eutanásia. Então nós temos aí várias práticas contra o corpo humano que são incentivadas por essa autonomia corporal, né? As pessoas acabam distorcendo, deturpando o propósito do corpo humano, que na verdade é para a glorificação de Deus e não para o nosso controle, para a nossa própria glória. Então, essas pessoas, na verdade, que falam esse tipo de coisa, elas são pessoas que estão presas. Elas acham que estão livres, mas elas, na verdade, estão presas. Elas são escravas do pecado, né? Como o Senhor Jesus fala em João, no capítulo 8, e no versículo 34, ele diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Também Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, ele diz assim: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Então, essas pessoas, elas são servas do pecado. Então, meus irmãos, essa é a visão do mundo quanto ao corpo, distorcendo totalmente o propósito divino com relação ao nosso corpo, que é o de nos restaurar na etapa aí da salvação, que é a etapa final da glorificação. É isso que Deus quer para as nossas vidas. E para podermos alcançar essa etapa, é necessário, no nosso dia a dia, buscarmos a santificação, né? Ainda não alcançaremos aqui na Terra de forma perfeita essa restauração, mas mostraremos a Deus que estamos em busca dessa restauração e Deus nos agraciará com essa rica etapa que é a da glorificação do nosso corpo, restaurando todo o nosso ser, a nossa alma, o nosso espírito e o nosso corpo, para estarmos ali com Ele para sempre na vida eterna, que é a promessa que Ele nos fez. Então, aqui na conclusão, o autor diz assim: criado da terra, a imagem e semelhança divinas, o homem é constituído de 3 substâncias: espírito, alma e corpo, como a gente já leu, 1 Tessalonicenses 5:23. Nessa concepção, não podemos pecar contra o corpo, nem afetar o espírito. Não podemos pecar com o corpo sem afetar o espírito e a alma. O corpo é morada do espírito, que não habita em santuário impuro. Na vinda de Cristo, o corpo dos santos será glorificado. Assim, o corpo não deve ser tratado como algo pejorativo. O princípio de cuidado e santidade do corpo deve ser observado pelos que pertencem a Deus. Então, né, buscando sempre aí a glória de Deus. A lição 10, próxima lição, nós estaremos estudando a renovação cotidiana do homem interior, né? Então, são lições aqui riquíssimas, né, meus irmãos? Nós estamos aprendendo mais uma aqui hoje. Acredito que se você está até aqui, você tem gostado dessa aula, então peço que curta este vídeo. Também, se desejar, se inscreva no nosso canal para acompanhar semanalmente as notificações das aulas da Escola Dominical e poder estar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Compartilhe também este vídeo com seus amigos, com seus irmãos da igreja, com a sua família, para que eles possam estar aprendendo aqui a respeito da palavra de Deus. E não se esqueça, neste domingo, participe presencialmente da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.